Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 235, com a síntese geopolítica da semana, sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Agradecer a vocês aí pelo incentivo, pelos comentários nas redes sociais. Lembrando que podem fazer pergunta, podem dar sugestões, muito importante para o meu trabalho, para eu poder tentar melhorar cada vez mais. O nosso Conexão Geo sai toda sexta-feira, pelo YouTube, pelo Spotify, Apple Podcast, outras mídias de podcast, e o incentivo de vocês é bastante importante para eu prosseguir. Tema principal dessa semana na geopolítica internacional, na minha avaliação, o início hoje da reunião do G7, grupo dos países mais ricos do mundo. Na verdade, isso aí foi na origem dele, nos anos 70, formado pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Esse grupo perdeu força, principalmente em 2008, com aquela crise econômica que teve nos Estados Unidos, provocado pelo mercado de bolsa de valores americano, mercado financeiro dos Estados Unidos, e o G20 ganhou muita força em 2008. O G20 incorporando países importantes como China, como Brasil, Índia, Rússia, mas em função do aumento do antagonismo entre Estados Unidos e China, e também, obviamente, a questão da Rússia, o G7 voltou a ter destaque. Temas principais do G7 desse ano, não poderia ser diferente, a guerra da Ucrânia e a questão da China, a ameaça, digamos assim, da China ao sistema internacional, obviamente puxado pelos Estados Unidos, que não quer perder a sua primeira posição como potência global, muita preocupação com relação à China, e eu estou de olho especialmente em dois convidados. Sempre nessas reuniões, o anfitrião, esse ano o anfitrião é o Japão, ele convida alguns países para acompanhar a reunião do G7. O Brasil volta a ser convidado para a reunião do G7, a Austrália também vai participar, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã, mas estou de olho especificamente em dois, Índia e Brasil. Índia pelas relações que a Índia tem com a Rússia, relações importantes, a Índia compra petróleo subsidiado da Rússia, está tendo aí um papel relevante para manter a economia russa, a economia russa respirando, digamos assim. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, precisa do petróleo para movimentar a sua economia e está aproveitando os descontos que a Rússia está dando no petróleo russo e vendendo bastante petróleo para a Índia. E a Índia tem uma relação histórica com a Rússia é o maior fornecedor de armas para a Índia. Em 1962, na época, a União Soviética apoiou a Índia contra a China. Então, assim, há uma relação especial entre Índia e Rússia. Então, vamos ver como vai ser o posicionamento do primeiro-ministro Modi nessa reunião do G7 com relação a esse tema da guerra da Ucrânia. A Índia ela não apoia a invasão, não apoiou a invasão russa na Ucrânia, mas não fornece armas para a Rússia, mas, como eu falei, tem tido um papel importante aí, principalmente nessa parte econômica. E o Brasil, que se posiciona aí, está tentando se posicionar aí até como um mediador nesse conflito da Ucrânia, já negou aí, inclusive, fornecimento de armas para a Ucrânia, etc. E também, recentemente, o presidente visitou a China, maior parceiro comercial do Brasil. Então, nessa reunião do G7, estou de olho especificamente aí, nas posturas de Índia e Brasil, que são convidados, mas vai ser bastante interessante de acompanhar. E também trazer informação para vocês de que o presidente Biden, que já chegou ao Japão, chegou ontem no Japão, ele teve que cancelar a visita que depois da reunião do G7 ele faria à ilha Papua Nova Guiné e à Austrália, em função dos problemas internos lá nos Estados Unidos, aquela questão do limite da dívida americana, os republicanos aí fazendo aí jogo duro para aumentar o limite da dívida, e ele precisa voltar para os Estados Unidos. E isso é relevante porque a gente tem acompanhado um aumento da influência da China naqueles países ali do Pacífico, e a visita a Papua Nova Guiné seria muito significativa, teria uma reunião do Biden com os presidentes e primeiros ministros de vários daqueles países insulares ali do Pacífico. Isso não ocorrerá. E na Austrália, o Biden se encontraria
com o chefe de Estado novamente, né? Se encontraria novamente, porque ele vai se encontrar agora no G7, ele se encontraria novamente com o chefe de Estado da Austrália, do Japão, da Índia e da Coreia do Sul para o diálogo de segurança quadrilateral, que é o Quad, que é aquele, né, que tem tentado, digamos assim, realizar exercícios militares todos os anos e tem como objetivo se preparar contra um possível conflito com a China. Essa reunião do Quad ocorreria na Austrália no dia 24 de maio e foi cancelada em função da necessidade do presidente Biden voltar para os Estados Unidos. Vejam aí como a política interna influenciando a política externa. E também acontecendo, começou ontem na China, a reunião de cúpula dos países da Ásia Central com a China, né? Um movimento da China para aumentar o seu protagonismo, uma região para a China muito importante, com detalhe, uma região que fazia parte da União Soviética, esses 5 países da Ásia Central faziam parte da União Soviética e que a China tem aumentado cada vez mais a sua influência. Essa reunião de cúpula começou ontem, como eu falei, e termina hoje. Vamos ver o que sai aí de declaração sobre esse evento, mas claramente a China aí aumentando seu protagonismo, com interesse aí na parte de petróleo, gás e também de minerais desses países. Vamos acompanhar. Segundo tema para vocês, como sempre tenho feito, a atualização do conflito da Ucrânia, né, é importante. Final de semana passado, o presidente Zelensky da Ucrânia fez um périplo pela Europa de visitas, foi no Papa, visitou a primeira-ministra italiana, depois foi à Alemanha, França e terminou com o Reino Unido. O Zelensky sabe que precisa do apoio da Europa em termos financeiros e também de armamentos. Então ele precisa manter vivo. Toda vez que o Zelensky se encontra com um líder desse, gente, ele sai na capa do jornal, sai no noticiário, a população desses países lembra que está tendo guerra na Ucrânia, porque essa é uma realidade, as pessoas vivem o seu dia a dia e o Zelensky está fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor, né? Lembrando a vocês que ele foi artista, né? Foi um comediante, e essa questão da mídia, essa questão de comunicação é a especialidade dele. Então ele aproveita isso e tenta aí vender, digamos assim, a importância da guerra para todos os países, não apenas para a Ucrânia, que todos os países têm que apoiar a Ucrânia, e já era previsto. Alguns me perguntaram já por que a Rússia não aproveita essas viagens do Zelensky para matar o Zelensky. Eu acho que a Rússia não quer criar um mártir, né? Não quer piorar a sua situação perante o sistema internacional, então por isso que até agora ele não eliminou o presidente ucraniano. Essa semana, muitos ataques com mísseis, inclusive mísseis hipersônicos russos, e aí aquela guerra de informações, né? Quem está falando a verdade, que a Rússia diz que foram ataques exitosos contra várias instalações ucranianas, e a Ucrânia diz que o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia foi exitoso e destruiu vários mísseis antes de atingir os alvos, porque lembrando que a Ucrânia agora conta com vários sistemas Patriot, aqueles sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos, que os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia. Vamos acompanhar. Aquela tal da contraofensiva ainda não começou efetivamente, né? Estamos aguardando. O Zelensky essa semana chegou a falar algo como que a Crimeia é sim parte do plano da contraofensiva ucraniana, isso aí a gente já esperava. Também saiu essa semana a informação de que a OTAN está preparando um novo plano de defesa da Europa, né, dos países da OTAN, contra a Rússia, caso ocorra algum aumento, piora da situação e a Rússia, por acaso, tente fazer um ataque a países da OTAN. Então, o Estado-Maior da OTAN está preparando um plano secreto que vai ser apresentado na reunião de cúpula da OTAN, que será dias 11 e 12 de julho, lá na Lituânia. Então, esse é um detalhe importante, uma novidade dessa semana. E para fechar a questão da Ucrânia, a visita do enviado especial do Xi Jinping, né, à Ucrânia, esteve com o presidente Zelensky, e desse encontro eu destaco a frase do Zelensky dizendo que não vai negociar com a Rússia envolvendo a perda de territórios. Já tinha falado isso antes, né, o Zelensky não vai abrir mão dos territórios que a Rússia já conquistou, né, dos territórios ucranianos que a Rússia já conquistou. Esse é um grande impasse e não vejo aí previsão de término desse conflito. Na parte do Estamos de Olho, do nosso Conexão 235, Equador, processo de impeachment do presidente Lasso saiu no Congresso e iam iniciar a votação quando ele destituiu o Congresso.
era uma possibilidade, é previsto na Constituição equatoriana o presidente ter essa possibilidade por um decreto e obriga agora a serem convocadas novas eleições. O presidente Lasso, uma situação muito frágil, uma popularidade muito baixa, na verdade ele ganhou tempo, nós ainda não temos um novo cronograma das eleições equatorianas. O presidente Lasso vai tentar, nesse tempo que ele tem até as novas eleições, emplacar novas medidas para melhorar a situação dele e ver se ele consegue se manter no poder. Equador, importante, América do Sul, vamos seguir acompanhando. Outro tema também aqui da América do Sul que estamos acompanhando, a Argentina, né, aquela inflação 109% anualizada, né, que fechou em abril, e a informação nova essa semana, que me chamou a atenção, a vice-presidente, a Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina, né, de 2007 a 2015, colocou lá nas redes sociais que ela não seria candidata nas eleições de outubro. A Cristina Kirchner está liderando as pesquisas, lembrando que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, já falou que não vai se candidatar à reeleição. A Cristina Kirchner estava na liderança das pesquisas, né, para as eleições do dia 22 de outubro, e, para surpresa, ela falou que não vai se candidatar. Então, vamos acompanhar, vamos aguardar, vamos estar de olho. A Argentina, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, país importantíssimo aqui do nosso entorno estratégico. A situação econômica do país muito séria e com eleições aí em outubro, um quadro bastante nebuloso aí de quem serão efetivamente os candidatos para essa eleição na Argentina em outubro. Outro tema também do Estamos de Olho, segundo turno nas eleições da Turquia. Quase que o presidente Erdogan vence no primeiro turno. Impressionante a virada do Erdogan, ele estava perdendo nas pesquisas, né, para o candidato da oposição, mas o Erdogan conseguiu 49,5% dos votos e quase venceu no primeiro turno. Então, segundo turno, dia 28 de maio, acredito que ele vença as eleições, mas vamos ver aí a costura em relação aos outros candidatos, tentando aí ainda votos, né, com terceiro colocado, quarto, quinto do primeiro turno, para confirmar a Turquia, um país que faz parte da OTAN, tem relações especiais com a Rússia, negociou agora, acabou essa semana, o Erdogan anunciou aí a renovação daquele acordo de fornecimento de grãos, liberando os navios dos portos ucranianos, levando grãos por mais 2 meses, naquele importante acordo, né, costurado pela ONU, pela Turquia, junto à Rússia e Ucrânia. Então, o Erdogan, tudo indica que ele será reeleito agora nas eleições do dia 28 de maio para mais 5 anos no poder. Conflito no Sudão entre o grupo do presidente e o grupo do vice-presidente. A Arábia Saudita tenta costurar uma solução. Já há milhares de refugiados, já comentamos isso aqui, 1 mês do conflito, né? Já completamos 1 mês do conflito e não temos nenhuma novidade, não tem nenhuma previsão de término, mas eu acho que é importante comentar com vocês por uma crise humanitária enorme desses refugiados sudaneses fugindo para vários países vizinhos, etc., uma coisa bastante triste. Outro tema que estamos de olho, a reintegração da Síria à Liga Árabe. Reunião hoje na Arábia Saudita, da Liga Árabe, que é formada por 22 países. A Arábia Saudita aí liderando essa volta da Síria. O presidente Assad da Síria chegou ontem à Arábia Saudita para participar dessa reunião. A Arábia Saudita negociou com a Síria algumas coisas, lembrando que a Síria saiu da Liga Árabe em 2011, em função aí da guerra civil na Síria. O presidente Assad, o governo dele é de uma religião do ramo do xiismo, né, dos xiitas, muçulmanos xiitas, que é a religião professada pela maioria da população do Irã, que é diferente da maioria dos países árabes, que são muçulmanos sunitas. E estava tendo uma opressão muito grande contra a população sunita na Síria. A Liga Árabe se revoltou e tirou a Síria da Liga Árabe lá atrás. E agora voltando com o mesmo Assad, mas negociando, né? A questão de respeito à maioria sunita que vive na Síria, a questão de volta de exilados, de refugiados políticos à Síria, etc., porque obviamente, esses refugiados espalhados por vários países, inclusive Turquia, Líbano, etc., Jordânia, pressionam muito esses países e então estão negociando aí com Assad a volta desses refugiados para a Síria, e é um ponto importante. 4 blocos de poder ali naquela região, claramente Arábia Saudita, Irã, Turquia e Israel, 4 atores importantes ali naquele complicadíssimo Oriente Médio.
E fecho com a boa notícia, como sempre, trazer para vocês a boa notícia do êxito da Operação Ágata, que está ocorrendo lá no norte do Brasil, Comando Conjunto Uiara, envolvendo elementos da Marinha, Exército, Força Aérea e outros órgãos como Polícia Federal, IBAMA, apoio das polícias estaduais, uma apreensão grande de drogas essa semana, lá perto do Pelotão Especial de Fronteira de Vila Bittencourt, no alto do Japurá, fronteira com a Colômbia, operação aí focada nessa tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, uma região muito perigosa, uma região de floresta fechada, densa. Outras apreensões foram feitas, inclusive de uma draga que fazia garimpo ilegal, também foram apreendidos armas e outros itens. A presença das Forças Armadas ali na Amazônia é importantíssimo para a segurança do Brasil. Vocês não têm ideia de como aquela floresta é fechada, falo isso de experiência própria, tive a oportunidade de comandar na Amazônia, navegar nesses rios, navegar onde foi feita, já naveguei ali onde foi feita essa apreensão de drogas. É sim uma região muito perigosa. O Brasil precisa despertar para a necessidade de nós ocuparmos, logicamente respeitando o meio ambiente, mas ocuparmos a nossa Amazônia, aquele vazio que temos na Amazônia. Primeiro conceito da primeira aula de ciência política que todos nós já tivemos na vida, fala que o poder não admite vácuo. A nossa Amazônia tem um grande vazio de poder. Vemos ali a presença principalmente das Forças Armadas brasileiras, fazendo o máximo possível com os recursos que tem, mas precisamos também do resto do Estado brasileiro, e também das empresas, etc., mais uma vez, respeitando o meio ambiente importantíssimo da região amazônica. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo número 235, agradecendo vocês mais uma vez pela audiência, pela confiança no meu trabalho. Peço a vocês que deixem seus comentários, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e seguimos em frente. Excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.